Vale a pena mesmo deixar tudo que a gente tem no Brasil para mudar para um país onde a gente não conhece absolutamente nada? No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho dos pontos positivos e dos pontos negativos que vocês têm que considerar antes de tomar essa decisão tão importante que é deixar o país de vocês e se aventurar aí num país novo. Esqueci de me apresentar, aqui é a Érica, com Viva Suíça. Então, por favor, antes de vocês começarem a assistir esse vídeo, já dá um like aqui embaixo e depois que terminar, compartilhe. Se você ainda não segue o nosso canal, não deixe de seguir, porque toda semana tem vídeo novo aqui. A intenção desse vídeo não é fazer vocês desanimarem para quem está pensando aí em mudar. Eu sei que a situação está muito complicada e muito difícil no Brasil, então faz com que a gente fique realmente muito desanimado, mas eu acho que antes de vocês tomarem essa decisão tão importante, é importante realmente vocês pensarem em vários aspectos, que não é só, eu tô deixando os meus problemas de lado no Brasil e vou mudar para um país onde a qualidade de vida é melhor. Então acho que é importante vocês pelo menos estarem conscientes dos desafios, né, das coisas que vocês vão ter pela frente antes de vocês tomarem essa decisão. Então por isso que nesse vídeo, primeiro eu vou falar da minha experiência, de todas as coisas que eu acho que foram muito boas de eu ter mudado do Brasil para a Suíça, mas acho que isso pode ser também em outros países, e depois eu vou falar de tudo que é difícil, os desafios que a gente tem, independente também, eu acho, do país onde você vai se mudar. Gente, eu tô aqui curtindo um solzinho, sabe? Porque semana passada a gente não teve sol, na verdade eu e a Érica, a gente tava de férias, então agora eu tô aproveitando aqui para curtir um pouco o sol. Então vamos lá. As coisas boas. Acho que a primeira coisa boa é, com certeza, a qualidade de vida. No Brasil eu não tinha uma condição assim, ruim de vida, nem nada disso. Eu tinha um trabalho, eu era 10 anos mais nova, né? Morava com a minha família. Eu não podia reclamar também da condição de vida que eu tinha, mas mesmo assim a qualidade de vida aqui eu sinto que melhorou muito, assim. Por exemplo, um trabalho mais ou menos, a gente já falou isso em vários vídeos, você consegue ter um poder de compra, você consegue pagar suas contas, viajar, comprar suas coisinhas, enfim, eu acho que isso mudou muito. Então a qualidade de vida com certeza é diferente, vale muito a pena. A segurança, sem dúvida, isso é uma das razões pelas quais acho que muitas pessoas se mudam do Brasil. Eu nunca tive problema no Brasil com segurança, eu nunca fui assaltada, graças a Deus nunca tive nenhum problema. Porém, eu sempre ficava em alerta, né? Eu não podia nunca deixar minha casa destrancada, ou sei lá, ficar de carro dando bobeira na rua. E aqui, claro que existem furtos, a gente já falou também isso em vários vídeos, mas eu me sinto segura, eu não sinto que que vai vir alguém colocar uma arma na minha cabeça, sabe? Tipo, que vai ter um sequestro, sei lá, a gente não escuta falar sobre essas coisas, então realmente a segurança, acho que principalmente para quem tem filhos, não é o meu caso ainda, mas para quem tem filhos isso deve contar muito como um plus aí para vocês se mudarem para outro país. Uma outra coisa que eu achei muito legal, e isso eu digo para quem vai se mudar para a Europa, eu diria até em qualquer lugar da Europa, mas a Suíça, ou mesmo França ou Itália, uma das vantagens é você poder viajar para vários lugares que estão muito perto e muda tudo, assim, né? Então, eu tô aqui na Suíça, eu posso pegar um trem para Itália no final de semana, eu já mudo completamente, apesar de serem 3 horas de trem, eu chego num lugar onde é uma outra cultura, uma outra língua, uma outra comida, enfim. Final de semana que vem, por exemplo, eu vou pegar um avião, vou para Londres e ver os meus amigos. Então, assim, não é uma viagem cara, é um valor que eu gastaria muito provavelmente se eu estivesse aqui na Suíça e fosse comer aqui num restaurante. Eu compro um bilhete de avião e vou visitar os meus amigos em Londres, sabe? Então, realmente, é muito fácil você viajar quando você mora aqui na Europa, além do que as férias aqui também, né? Se você trabalha com ensino, que é no meu caso, a gente tem muitas férias, e mesmo para quem não trabalha com ensino, se você mora na Suíça, você tem normalmente pelo menos 5 semanas de férias por ano. Então isso faz com que você possa também viajar mais. Se fosse nos Estados Unidos ou no Canadá, vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas muitas pessoas só têm 2 semanas de férias por ano, por exemplo, sabe? Então, eu acho que isso é uma vantagem enorme, isso é uma coisa que vocês têm que pensar se vocês forem mudar para Estados Unidos e Canadá, porque você ter família no exterior, ter família no Brasil e morar num país onde você só tem 2 semanas de férias por ano, não é fácil. Então, assim, isso pra mim pelo menos conta muito, e isso eu tô muito contente de estar aqui na Suíça, porque vale super a pena.
E a última coisa que eu acho que também, sem dúvida, é muito positiva é todo esse aprendizado que a gente tem de língua e de cultura. É claro que estando no Brasil também eu podia fazer cursos, etc. Mas é diferente quando você está morando em outro país, ainda mais quando você mora num país que é tão multicultural, que tem tantas nacionalidades, tantas línguas que as pessoas falam. Então você aprende... Eu aprendi muita coisa, eu acho, nesse sentido, sabe? Não só de ter aprendido francês para morar aqui, mas também de estar em contato, né, com essas pessoas de países que, se eu estivesse no Brasil, muito provavelmente eu não encontraria, mesmo morando em São Paulo, sabe? São Paulo, a gente vê, assim, uma multiculturalidade também, mas ainda assim, não é tão grande, eu acho, quanto... Pelo menos aqui na Suíça, que eu sinto, morando em Lausanne, é uma explosão, assim, sabe? Então eu acho que isso é muito bacana de morar fora também. Agora vamos falar das coisas ruins, porque tem, né, gente? Não tem como. Isso também, as coisas ruins, eu acho que vocês têm que também levar em consideração que depende de vários fatores. Depende se vocês são apegados, por exemplo. O primeiro ponto que eu quero falar é a saudade da família. Então, se você não é apegado com a sua família no Brasil, ou se você vai se mudar com marido, mulher, companheiro, companheiras, companheiros, filhos, cachorro, papagaio, e você não é apegado com a sua família no Brasil, com mãe, pai, com outras pessoas, não vai ter problema então. Eu sou super apegada com a minha família, digo a minha família principalmente mais próxima, que é a minha mãe e os meus irmãos. Então é muito difícil morar longe deles, isso eu vou falar bem a real, assim, a saudade não passa, a saudade não diminui. Eu tenho sorte de poder ir para o Brasil uma vez por ano, pelo menos, às vezes duas. Eu não conseguiria morar num lugar onde eu só poderia visitar minha família a cada 3 anos, 4 anos, por exemplo. Então isso também, se você é uma pessoa que é muito apegada com a sua família, eu não sei se eu iria para a Austrália, por exemplo, ou para um país que os voos são muito caros, porque... Você vai ficar feliz e deslumbrado com o país novo? Claro que você vai, mas isso passa. Assim, claro, eu ainda continuo achando a Suíça maravilhosa, bonita, as paisagens e tal. Mas essa coisa do começo que você tá empolgado com o país novo, você vai começar a viver uma vida do dia a dia, sabe? Então, assim, as pessoas que são próximas, os meus amigos também, com certeza, assim, eu sinto muita falta dos meus amigos. Fiz amigos aqui, claro que fiz, mas... os meus amigos do Brasil eram amigos de muitos anos, amigos irmãos. Então, assim, isso é uma coisa que vocês têm que realmente pensar, porque vai doer, vai pesar, se vocês são apegados aí com a família. Uma outra coisa que pode ser negativa e também muito, assim, principalmente para quem tá largando tudo e vai, tipo, ver o que dá em outro país. Não tá vindo, assim, por exemplo, transferido de uma empresa, já com o trabalho tudo certinho, tudo pronto aqui, tá? É você ter que começar do zero. Quando eu falo zero, é zero, tá? Você chega num lugar, você não pode esperar que as pessoas vão ser super legais com você e te ajudar a arrumar um emprego. Mesmo brasileiros, tá? Tipo, as pessoas não confiam ainda em você. Você não vai... Eu sei que, assim, no Brasil, por exemplo... quando as pessoas conhecidas, assim, quando uma pessoa tá procurando emprego, a outra vai lá, manda o currículo dela para todo mundo, indica para um, indica para outro. Pelo menos na minha região, na minha cidade, a gente tem essa rede, né, de ajuda. Aqui, assim, não tem, sabe? É cada um por si mesmo. Pelo menos eu não senti isso. Então, você tem que começar do zero. Talvez você tenha que largar a profissão que você estudou para ter, porque não vai ser reconhecida, talvez, no país onde você vai se mudar. Não é uma garantia. Então pesquise isso direitinho. Então você tem que ter uma certa flexibilidade nesse sentido de talvez fazer um trabalho que você nunca esperou fazer na sua vida. Outra coisa que é negativa, e isso eu digo também para a Europa, quase todos os países, assim, pelo que eu ouço falar, mas Suíça principalmente, é a dificuldade da integração e de fazer amizades aqui. As pessoas não são muito espontâneas. E as pessoas são mais fechadas, sim, entre elas, né? E eu acho que tem também a questão de ser adulto. Mesmo que eu morasse numa cidade grande no Brasil, não é tão fácil hoje em dia. Eu acho que quando você já é adulto, você sai fazendo amizade por aí, sabe? Enquanto, assim, no momento que você consegue um emprego, você vai fazer os amigos do emprego, do trabalho e tal. Mas enquanto isso não acontece, é mais difícil você fazer amigos. Então aqui... demorou muito tempo para eu desenvolver, para ter realmente afinidade com algumas pessoas. E além disso, essa falta de espontaneidade que eu falei para vocês, sabe? Tipo, aqui a gente não tem essa coisa de bate lá na porta, o que você tá fazendo agora? Ou manda uma mensagem, vamos comer uma pizza, sabe? É tudo marcado, é tudo agendado para daqui a um mês.
Eu entrei nesse ritmo também, você acaba entrando. Hoje em dia eu tô acostumada, mas no começo é estranho. Então isso eu acho que é um pouco difícil no começo, você criar esse link com as pessoas, sabe? Essa conexão com as pessoas. E finalmente, gente, a língua. Assim, se você não fala, mais uma vez estou falando aqui, que eu já falei em vários vídeos, se você tá vindo pra Suíça, tá? E isso eu também falo para outros países, e você não fala a língua local ainda, vai ser difícil. Não é fácil, gente. Você vai conseguir? Vai, se você conseguir aprender a língua e tal. Mas enquanto você não fala a língua, você não existe praticamente. Você não consegue ser quem você é. Você não consegue mostrar quem você é. Você não consegue ter credibilidade com as pessoas até, porque você não consegue se comunicar. E fica tudo limitado. Você não vai conseguir qualquer emprego, porque empregos assim do dia a dia você precisa falar a língua. Então, eu, no meu caso, professora de inglês, não precisava da língua para poder dar aula, né? Eu consegui emprego, mesmo não falando francês super bem. Mas os meus 2 primeiros anos, quando eu não falava muito bem o francês, eu me sentia frustrada, porque eu encontrava às vezes com os amigos do Eric, do meu marido, e eu não conseguia dar minha opinião, eu tinha a impressão que as pessoas não me conheciam, que elas tinham uma imagem de mim que não era quem eu era, sabe? Porque você não consegue se expressar, é muito frustrante, e você não consegue daí fazer outras coisas, ou às vezes alguns empregos eu via e falava, putz, isso aqui é super legal, mas eu não podia mandar meu currículo porque eu não tinha o francês tão avançado. Então assim, pensem bem, se vocês estão indo assim, vou aceitar qualquer coisa, não tem problema, tudo bem. Agora, se você tem um certo critério aí, você tá querendo realmente se integrar no país onde você quer morar, tenta já ir adiantando a língua antes de você se mudar, ou de dar esse tempo quando você chegar para fazer um curso intensivo no lugar e realmente aprender a língua antes de procurar um emprego, etc. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, esse vídeo é só para você fazer a gente pensar um pouquinho, né? Porque assim, a questão é, eu me arrependo, por exemplo, de ter saído do Brasil para vir para cá, para Suíça? Não, nenhum momento eu me arrependo. Mas eu tenho um motivo muito forte. Eu vim para cá por amor, eu vim para cá porque eu me casei com uma pessoa. Poderia também ter sido por um emprego, por uma outra coisa. Então assim, claro, se sua vida tá muito ruim no Brasil, ou se você quer viver essa experiência no exterior, porque você quer conhecer outras coisas, eu acho que tem que ir, tem que, assim, se aventurar, só que tem que sempre pensar nesses desafios e não idealizar muito aquela coisa do mas esse lugar é lindo, imagina, eu vou morar lá, porque isso vai passar e depois você vai ter que enfrentar a vida do dia a dia. Então por isso que você tem que pensar em todos esses pontos, né? Não é só, esse país parece legal, sabe? Tenta entrar em contato com brasileiros que estão morando nesses lugares, façam perguntas. Aqui no Viva Suíça, por exemplo, a gente tem nossa página do Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a Suíça, vai lá na nossa página, ou mesmo aqui no Instagram, vocês podem mandar mensagem. É importante vocês se informarem ao máximo para não chegar num país assim e levar susto. Então pensem em tudo, pensem se você trabalha, quantas semanas de férias você vai ter, como que é o salário, como que é a passagem para você visitar sua família no Brasil. Todas essas coisas eu acho que são coisas que também são importantes vocês levarem em consideração, pelo menos para mim foi. Então é isso. Então, por favor, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos que estão pensando aí em sair do Brasil e se aventurar em algum lugar. Viva a Suíça com vocês, até a próxima. Um beijo grande.